Como também, como é evidente, nunca nenhum de nós passava um fim de semana sem ter engatado uma miúda giríssima, que por acaso nenhum dos outros conhecia, que nós não lhe apresentávamos, etc. Mas pronto, era pura e simplesmente estávamos a falar. Ora bem, hoje, felizmente, há mais liberdade sexual. Mas isso não significa que nós devamos iniciar quando não nos sentimos preparados, só que temos medo de parecer mais cotas ou mais reacionários por cima do lado. E isto vale tanto para as raparigas como para os rapazes. Em sexologia já me fartei de ver rapazes a dizerem que tive a minha primeira relação sexual, não foi nada de especial, mas eu para falar com toda a franqueza, acho que nem estava muito naquela. Mas os meus amigos tinham dito, não sei o quê, mais isto, mais aquilo, e eu avancei. Não. É qualquer coisa que, em princípio, deve ser feito, no mínimo, num clima de confiança que permita que as coisas, que estão muito idealizadas, não é? Até no cinema, não faltam filmes a dizer que a primeira vez uma pessoa sai em voo pela janela, vê 3 estrelas cadentes e mais isso, mais aquilo. É um bocado como uma noite de núpcias também, tá? Vocês verão um dia aqueles que se casarem, que normalmente na noite de núpcias nós só queremos é dormir. Porque o casamento deixa-nos completamente de rastros e tal. Mas não é isso que aparece no cinema, portanto a malta fica a pensar, se calhar, se ainda outro dia um casal me dizia, nós ficámos a pensar, se calhar nós dois somos anormais. Depois falámos com os nossos amigos e todos eles disseram a mesma coisa. Portanto, é algo que deve acontecer com naturalidade, é algo que não tem a ver com o bilhete de identidade, isto até rima, é algo que deve implicar que nós nos sintamos minimamente confortáveis com o que estamos a fazer e, sobretudo, com quem estamos a fazer. Aqui está, a droga provoca impotência. Tenham muito cuidado com utilizar a droga no singular. A droga no singular não existe. O que existe são drogas. As mais variadas, umas legais, outras ilegais. A principal droga em Portugal até é legal, que é o álcool. A droga que mais mata, direta e indiretamente, em Portugal, é o álcool. Pronto, dito isto, a pergunta é, vamos reformulá-la, há drogas que provocam impotência? Há. O álcool, por exemplo, a heroína, a cocaína, e uma data delas, porque a partir de uma certa altura, aos efeitos psicológicos das drogas juntam-se efeitos mesmo físicos. E, portanto, esses efeitos podem incluir problemas a nível de ereção. Atenção, que quando estamos a falar de drogas, devemos também falar de medicamentos. Há medicamentos que têm como efeito colateral problemas, neste caso, de disfunção erétil, que nós dizemos, ou de impotência. Não é? Por exemplo, os antidepressivos, uns mais, outros menos, diminuem o desejo e tornam a ereção mais difícil com frequência. Porquê é que ainda existe tanto tabu, preconceito em relação ao número de parceiros sexuais namorados de uma mulher, quando em relação aos homens é apenas um número e não um órgão? Vocês respondem sempre a esta pergunta com o que me aconteceu há muitos anos em Espinho. Eu estava no liceu em Espinho e alguém pôs esta questão e eu disse, não é igual. As raparigas continuam a ter que ter mais cuidado com o que fazem, porque mais facilmente podem ser apontadas como tendo cepida mais. E levantou-se um aluno e disse, com educação esperada, ele disse, o doutor vai-me desculpar, mas o doutor está completamente desatualizado. Na minha geração, isto era um 11º, na minha geração, as regras são iguais para rapazes e raparigas. E eu baixei as orelhas. E ele é que sabia de quem estava a falar. E disse, olha, ainda bem que há essa igualdade. Não era a minha impressão, mas ainda bem. E nessa altura, levantou-se uma colega dele e disse, eu posso falar? Claro. Eu posso fazer uma pergunta aqui ao meu colega? Eu disse, pode. E ela virou-se para ele e disse, olha,
Suponhamos que tu me achavas piada. Suponhamos que querias namorar comigo. Nessa altura eu comecei a perceber o que ia acontecer. E disse, este tipo está a caminho do desastre, mas vamos ver. Suponhamos que tu tinhas tido 4 namoradas. E que me perguntavas quantos namorados é que eu tinha tido. E eu respondia aos mesmos 4. O que é que tu pensavas? E eu devo-vos confessar, pensei assim, ele vai mentir com os dentes todos. E o tipo foi o que se chama ir heroicamente para o cadafalso. Olhou para ela e disse, achava que tu eras um bocado acelerada demais para ser minha namorada. E ela virou-se para mim e disse, como vê em espinho, também ainda não há igualdade. Portanto, é assim, em alguns dos vossos grupos pode haver, ainda bem, parabéns. Mas em termos gerais, a resposta é não. Ter muitas parceiras na história para os homens continua a ser um cartão de visita, que até se exige muitas vezes. Já tive não sei quantos. As raparigas pensam muito maduramente antes de dizer, sobretudo aos homens, que já tiveram N namorados. Porque muitas vezes a primeira resposta é o politicamente correto, está tudo bem, mas a seguir as coisas correm mais para o torto. A masturbação tem implicações para a saúde. Isto é um velho receio. Durante muito tempo, eu já não me lembro de todos, houve uma altura que eu tinha uma lista na cabeça e evitava. Mas ainda me lembro de epilepsia, loucura, tuberculose, espinhela caída, que é uma coisa deliciosa, não é? Tudo isso podia ser provocado pela masturbação. E vocês perguntam, sim, o povo dizia isso? Não, não. Um dia podemos encontrar aqui, e eu trago fotografias de tratados médicos com um senhor com um ar de muito boa saúde, com um lado, por baixo diz, senhor com 50 anos que nunca se masturbou. E ao lado, um tipo todo curvadinho, e diz por baixo, senhor com 30 anos que se masturba. E com a mesma coisa com as senhoras, não é? Portanto, a própria medicina e a religião espalharam com frequência que a masturbação era maléfica para a saúde. Não é? E alguns de vocês podem dizer, mas não há uma coisa que se chama masturbação compulsiva, em que uma pessoa se masturba sucessivamente. Atenção que isso não é considerado um comportamento sexual. Isso é um sintoma de doença psíquica, como os outros sintomas. A masturbação, e agora cuidado, que há outra armadilha aqui. A masturbação é uma atividade autoerótica normal e que não provoca problemas de saúde, seja em que idade for. Porque há pessoas que dizem, tudo bem, a masturbação é normal, mas é normal na adolescência. Depois um adulto que se masturba, não é verdade. Há adultos que têm inclusivamente o seu companheiro ou a sua companheira e que continuam a masturbar. E isso não é sinal de qualquer tipo de doença, nem é sinal de que qualquer coisa vai correr mal, física ou psicologicamente, com esta pessoa. Havia um rapaz que era filho de imigrantes e conseguiu garbosamente ter negativas a tudo. E o pai vinha de França e ele achou que o pai ia dar, desculpem, à bola do Porto lhe ia dar uma pulinheira monumental. E então resolveu suicidar-se. Mas pensou, se vou suicidar, que seja de uma maneira agradável. Então decidiu suicidar-se por masturbação. O que aconteceu, como é evidente, é que acabou no hospital com um edema do pênis, não lhe aconteceu mal nenhum, e o pai não lhe deu a pulinheira, mas moeu-lhe a cabeça não por uma coisa, às notas, mas por duas coisas, e ele não ficou freguês daquele método de suicídio. Provavelmente, se o voltar a fazer, enforca-se ou qualquer coisa. Os indivíduos com SIDA podem ter filhos? Podem. A medicina hoje pode assegurar isso em condições que não comprometam a saúde da criança.
O preservativo retira o prazer? Não. O que não significa que não haja uma ligeira perda de sensibilidade, que uns consideram maior, outros consideram menor. Por tempo, quando se queria malhar no preservativo, dizia-se: é como comer um drop sem desembrulhar. A questão não é dizer que com o preservativo é tão bom como sem preservativo. A questão é fazer a pergunta: qual é a alternativa? Seja com proteção de doenças sexualmente transmissíveis, seja de gravidez. Vocês podem dizer: gravidez, contracepção hormonal, por exemplo. É verdade, mas a contracepção hormonal não protege em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Neste momento, nos Estados Unidos, há doenças sexualmente transmissíveis que atingem 40% a 50% dos adolescentes. Algumas delas que podem provocar, por exemplo, infertilidade. E, portanto, o que está em jogo não é uma brincadeira. E por isso, muitos de vocês às vezes dizem: eu não gosto de usar aquilo. E para falar com toda a franqueza, a maior parte das vezes eu respondo: eu também não. E quando me perguntam: mas tem a certeza que não há alternativa e tal? E quando eu já estou no fim do dia de trabalho, já estou muito cansado, digo: não tenho relações sexuais. E normalmente nessas alturas as pessoas encolhem os ombros e dizem: pronto, então lá terá que ser com o preservativo. Cuidado. Porque com facilidade os mais velhos vos vendem o peixe de que isto é apenas um problema dos mais novos. Não é. Pelo contrário, as camadas mais velhas da população são ainda mais resistentes ao uso do preservativo do que as mais novas. E isto é de tal maneira complicado que a Organização Mundial de Saúde tem hoje programas destinados ao VIH, portanto, à SIDA, para os de mais de 60 anos, porque a taxa de infecção tem vindo a subir sem conseguirmos pará-la. Porque é gente que detesta o preservativo, porque é gente que não teve a mínima educação sexual, porque é gente que, por exemplo, quando tem uma relação de risco, não lhe passa sequer pela cabeça fazer exames, muito menos chegar a casa e dizer: vamos tomar preservativo, vamos usar o preservativo porque não quer dizer que meteu a pata na poça. Portanto, isto está longe de ser um problema que diga respeito apenas aos mais novos. Na adolescência passamos por várias fases, parecendo até que somos bipolares. O que influencia o nosso humor, estado de espírito, para além da ação das hormonas? Quem fez a pergunta tem toda a razão. As hormonas influenciam o nosso estado de espírito. Nomeadamente, as raparigas e as mulheres, muitas delas dizem-nos, por exemplo, que sentem tensão pré-menstrual e que nessa altura estão mais nervosas, mais mal dispostas, isto, aquilo, aquilo outro. Mas nós temos variações do humor, e cuidado que isso não tem nada a ver com doença bipolar. A doença bipolar, antigamente chamada psicose maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica que pressupõe tratamento psiquiátrico. Isto são variações do humor. Isso, meus caros, pode variar com coisas tão simples como de manhã acordarmos, levantarmos a persiana e estar a chover ou estar sol.